Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos começando mais uma aula aqui pelo Instagram. E hoje nós vamos falar de como descobrir o meu destino profético. Então eu trouxe aqui para nós hoje uma introdução a respeito de como descobrir o nosso destino. Começou a chover aqui agora. Já vai logo aí compartilhando, né? Para as pessoas que vocês conhecem, para os amigos. Vamos fazer a nossa parte, porque a gente não sabe. Às vezes a gente envia para uma pessoa aleatória e era justamente aquela pessoa que Deus queria falar. E eu estou com esse propósito de fazer essas aulas toda terça-feira. Então, compartilhar o conhecimento. Como eu já havia falado antes, o conhecimento ele é um fluxo. Ele não pode chegar em nós e parar. A gente tem que deixar ele passar. Vai recebendo e vai passando. Vai recebendo e vai passando. E aí, como eu falei, algumas das pessoas que me seguem falaram assim: por que você não fala de propósito? Como descobrir o propósito de Deus para nossas vidas? Qual é a trajetória entre a promessa e até o cumprimento da promessa? Como eu devo agir? Então é sobre isso. Eu quero trazer uma introdução hoje sobre esse assunto. Isso é só uma introdução, porque esse assunto ele é bem amplo. Então aqui começa a nossa jornada para descobrir o nosso destino, tá? Não é o fim, sim o início. Essa aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre como descobrir o nosso destino profético e 5 estágios de destino. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Sejam bem-vindos, já vai enviando aí para os seus contatos. Clica no aviãozinho, já compartilha aí para 10 pessoas que você vai ser recompensado. Então, a gente vai iniciar hoje a nossa aula, tá? Sobre destino, baseado em Mateus 6,33, que diz assim: mas coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, qual é o problema da humanidade hoje? É buscar os próprios interesses. O problema das pessoas hoje é correr atrás dos seus próprios desejos, dos seus próprios interesses. E é aí que os problemas começam. Por quê? Porque quando eu busco os meus próprios interesses, eu atravesso a minha alma com decepções, com aflições, com frustrações. E Deus não quer assim, certo? Deus não quer assim. Deus quer primeiro que a gente busque a sua vontade e aquilo que a gente quer, os nossos interesses, vão ser acrescentados. Naturalmente, Deus vai acrescentar. Por quê? Porque tudo vem dele. Quais são essas outras coisas? Aquilo que a gente vê do versículo 24 ao 32. Ele vai falar de várias necessidades que o ser humano precisa e que está sempre correndo atrás disso. Deus falou: não, está tudo errado. Primeiro o reino. E aí hoje nós vamos entender que a questão do reino está ligada diretamente ao nosso destino. Quando a Bíblia fala sobre buscar em primeiro lugar o reino, tá? Tem a ver com o propósito de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua vontade. A vontade de Deus é o propósito dele. A vontade de Deus é o propósito dele. Então, quando eu busco me alinhar com o propósito de Deus, aí todas as coisas vão dar certo para mim. Quando a gente fala de propósito, nós falamos de algo que vai ajudar outras pessoas. É o nosso motivo de existir, é ajudar outras pessoas. O meu propósito é ajudar a resolver os problemas de outras pessoas. Isso fala de propósito. E propósito tem a ver com o chamado. Então, Deus te chama para ajudar outras pessoas. E chamado tem a ver com destino. Então, olha só, segue aí essa linha de raciocínio. Propósito tem a ver com o chamado. Deus me chama para uma missão. Um propósito de ajudar outras pessoas. Por quê? Porque Ele quer implantar o seu reino. E aí, Ele me chama para fazer algo que só eu vou fazer. E aí, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, nos dá as habilidades para resolver esse problema que essa pessoa está enfrentando.
Deus traçou um destino desde a eternidade para cada um de nós. Sim, não é só para as pessoas que você vê na mídia, que você vê lá em cima, que tem um propósito, que tem um destino, não. Todo mundo, apesar de não saber, tem um destino traçado desde a eternidade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Então nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 10. Vou ler aqui no notebook. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Opa, então se nós não existíamos, né, como que ele preparou essas obras? É isso mesmo, meus amados. Tudo fazia parte do plano de Deus. Então, antes da criação do mundo, Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha pensado em fazer você existir. Deus já estava sonhando com algo que Ele estava preparando para a sua vida. E hoje nós vemos muitas pessoas com uma crise. Minha vida não faz sentido. Eu não sei porque eu vim ao mundo. Eu não pedi para nascer. Por que essas pessoas falam isso? Porque elas não sabem do propósito que Deus já traçou para a vida delas. Por quê? Porque quando existimos sem propósito, então a nossa vida não faz sentido. Quando nós não vivemos o propósito de Deus, a nossa vida não faz sentido. É preciso a gente buscar qual é o nosso propósito aqui, para que ela faça sentido e a gente tenha uma vida feliz. Aqui em Salmo 139:16 diz: e os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha só, a Bíblia fala que Deus nos fez em secreto, nos formou no ventre da nossa mãe, e toda a nossa vida já foi escrita no livro dele. Então, o que a gente pode concluir? Que no céu tem um livro que foi escrito a respeito da sua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha escrevido todas as suas obras, toda a sua vida nesse livro. Tá? Então, só vai juntando aí essas informações. Em Jeremias 29:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não desgraça, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, olha só, o Senhor traçou um plano para nós antes de nascermos. Ele já escreveu todos os nossos dias no seu livro, tudo que vai acontecer, e os planos dele, os propósitos para nós, são planos de prosperidade, de paz e não de desgraça. E por que tem tanta coisa acontecendo de errado? Por que está tudo, parece que está tomando um rumo diferente? Porque nós não procuramos viver os propósitos de Deus. Nós não procuramos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque nós não conhecemos, não queremos saber da sua vontade. Queremos apenas fazer a nossa própria vontade. É aí que tudo desanda. Porque nós não fomos criados para nos autogovernar. Nós fomos criados para sermos instruídos e direcionados por Deus. E onde é que está a sabedoria? A sabedoria está em temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria está em eu buscar conhecer os planos de Deus para mim. Isso vai depender de você. Isso vai depender só de mim. Ninguém mais pode trazer a revelação para você. Só Deus pode trazer a revelação. E eu vou dizer isso mais na frente. Então, em Romanos 8, do 28 ao 30, nós vamos ver os 5 estágios de destino. É agora que eu vou iniciar essa questão aí do destino, né? Será que eu estou vivendo o meu destino? Onde é que eu estou nessa fase da minha vida, né? Em que parte eu estou? Tá, quando a gente fala de propósito, a minha seguidora falou assim, a Valéria, falou assim, eu queria saber o propósito para a minha vida. Quando a gente fala de propósito, tem a ver com a palavra que tem origem no latim, que é pro e positum. Então eu fiz várias pesquisas para ver realmente um significado mesmo verdadeiro, não ir atrás de qualquer significado. E pro significa algo que está adiante,
que está em vantagem, que está a favor. Algo está favoravelmente. O pró é isso. Algo que está em vantagem, que está adiante, que está favoravelmente a quem? A mim, a você. E o que é o pósito? Significa algo que está posto, que está colocado. Então, o que é o propósito? É algo que está posto para você, algo que está colocado favoravelmente a você. Então, Deus criou um propósito para a nossa vida que está favorável a nós. Ele criou um propósito para a tua vida que está favorável à sua vida. Ai, mas eu não estou vendo porque eu estou só quebrando a cara. Porque você não está vivendo o seu propósito. A sua vida não está favorável a você. Por isso que você não vive o propósito. Quando eu não vivo o propósito, a minha vida não fica favorável a mim. Vai ser só desventura. Então, onde é que eu vou descobrir isso? Vamos agora para os estágios do destino. Vamos para Romanos 8, do 28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tá ligando agora? Tá ligando agora as ideias? Puxa, caramba, eu já li isso tantas vezes, mas ainda não tinha sacado a ideia. É isso, tá? Se você quiser falar alguma coisa ou comentar, pode colocar aí que eu vou ler, tá? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, olha só a ideia que eu estou te falando. É algo que está posto favoravelmente para te promover. Porque tudo coopera para o bem daquele que foi chamado, de você que foi chamado. Se tudo coopera, então é a questão que a gente fala que é a sinergia. Todas as forças, todas as coisas no mundo juntas para que uma coisa aconteça na sua vida, para que você vá para frente, para que algo aconteça. Estão cooperando juntas, as forças vão todas para a mesma direção. Deus quer que todas as coisas nesse mundo vão na mesma direção para te promover, para te abençoar, para te favorecer. E sabe por que é importante a gente entender isso? A Bíblia diz, em primeiro lugar, transformem a mente de vocês, né? Larguem essa mente mundana. Sejam transformados na mente para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É impossível eu viver aquilo que Deus quer para mim sem uma mentalidade transformada. É impossível. Eu preciso ter uma mente transformada. Eu preciso ter uma mente que quer entender os planos de Deus na minha vida, que busca isso. No 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Opa! É aí que nós vamos tirar agora os estágios, tá? Desde o momento em que conheceu até o momento em que glorificou. Então eu fiz umas anotações aqui, né? Nós vamos ver isso agora. Então o primeiro estágio é conheceu. Deus nos conheceu antes da criação do mundo. Nós vimos lá em Efésios 2:10 que ele nos conheceu e escreveu um plano para nós antes de nascermos. Então, aqueles que de antes da fundação do mundo nos conheceu, então você já existiu na eternidade, tá? Eu vou mostrar isso mais na frente, eu vou provar isso pela Bíblia. Então, antes de você nascer, você já existia. Você era um espírito, você era uma palavra, assim como Jesus, né? Vamos já ver mais na frente. E aí Deus te enviou para a terra. O seu nascimento é o início, o início da sua missão. Você nasceu por um propósito divino. A sua vida está encaixada num propósito maior que o propósito divino, e sendo que a sua vida veio para a terra para cumprir um propósito, uma missão. Então, o que Deus conheceu? Deus nos conheceu antes de nascer. Segundo estágio, nos predestinou. O que é predestinar? É dar um destino prévio. Predestinar é dar um destino prévio. Até aqui vocês estão me entendendo? Tá tudo bem? Diga aí, diga aí.
Hein? Eu tô vendo aqui o rostinho de vocês. Diga aí pra mim se vocês estão entendendo até aqui. Tá tudo certo? Posso seguir? Muito obrigada, muito obrigada. Ok, vocês podem pedir para mim voltar ou explicar algo que eu já falei, beleza? Então, continuando. Então, aqueles que predestinou foi o que deu um destino prévio. Então, quando Deus, antes de você nascer, já te conhecia e já tinha dado um destino prévio. Porém, o que é a questão do predestinar? Ele te deu um destino prévio, só que esse destino não é rígido. Não você não veio para a Terra para você ser uma marionete, para você ser manipulado. Você não é um robô. Ele te deu um destino prévio, porém você decide se quer seguir esse destino ou não. Olha aí o problema, né? Porque muitas pessoas estão levando a sua vida para um rumo que não é o destino de Deus e elas escolheram fazer isso. As pessoas estão sofrendo porque elas escolheram um destino que não foi o que Deus escreveu para elas. Elas estão vivendo baseado nas suas próprias escolhas, porque Deus deu o livre arbítrio. Então, esse destino não é rígido. E aí as pessoas podem escolher se querem ou não, tá certo? Terceiro passo, ele nos chamou. Aos que predestinou, chamou. Olha só, gente, você nasceu, cresceu, e aí Deus te chama. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos as pessoas sendo chamadas para profeta, né? Algumas sendo chamadas para profeta. Por exemplo, Isaías, Jeremias, tá? Nós vimos João Batista, nós vimos alguns outros para Samuel, para profeta, nós vimos o chamado também de Sansão, que Deus começou a impulsionar ele. Tá, outros também tiveram chamado, mas não foi tão explícito assim, mas eles também foram chamados. Jonas, beleza. Então, vai chegar um momento na tua vida, e não sei se já chegou, que você vai ser chamado, tá bom? Você vai ser chamado, você tem que ficar atento para você não passar despercebido no chamado do Senhor. É nesse período aqui que você está vivendo, é que você vai ser chamado. Como assim? Você vai começar a receber alguns insights, algumas revelações do teu destino. Como que pode ser esses tipos de insights? Como é que pode ser esses tipos de revelação do teu destino? Eles podem vir por meio de sonhos. Vocês se lembram de José? Ele estava lá de boa, vivendo a vida dele, aí ele teve um sonho. Aí eu sonhei que as luas e as estrelas e o sol se curvavam diante de mim. Aí eu sonhei que as 11 espigas se curvavam diante de mim. E ele ficou encucado com aquilo. Não foi qualquer sonho que ele teve. Foi um sonho de destino. Era um sonho que já estava apontando mais ou menos, apontando para a direção de aonde ele iria chegar. Aquele sonho falava do destino de José. É tanto que quando os irmãos dele lá no Egito, chegaram no Egito e se ajoelharam, ele lembrou do sonho. Então, na hora que nós estamos recebendo os insights, às vezes a gente não liga muito. Mas na frente a gente vai perceber, mas se a gente se manter fiel, se desviar, não vai se cumprir. Talvez eu tenha misericórdia e faça cumprir. Então, nesse período, esses sonhos que você vai ter, eles fazem parte já do teu destino. Eles já são coisas que Deus está mostrando, já são partes assim que Deus está querendo montar um quebra-cabeça para te levar. Outra coisa que você pode receber são as visões, ou então promessas, né? Pode ser por uma profecia. Então Deus faz uma promessa para você. Você vai viajar para todas as nações, você vai ser uma pessoa que vai impactar e tal. Aí você fica, Senhor, é mesmo. Tá bom, vou aguardar essa promessa. Ou então você fala, não, isso não é para mim. Ou então você teve um sonho lá que foi igual o sonho de José, um sonho assim diferente, um sonho assim que você acordou e não esqueceu. Um sonho assim que você faz anos que teve e você lembra até hoje. Porque os sonhos de Deus, eles são sonhos divinos. Eles são sonhos de inspiração. Os sonhos de Deus, eles são sonhos que te inspiram. Há 5 anos atrás, Deus começou a me chamar por meio de sonhos. E eu anoto todos eles, porque esses sonhos
são os sonhos de destino, são os insights que Deus me deu, e eu comecei a andar baseado nos sonhos que eu estava tendo, e comecei a seguir em direção do meu destino, e tô caminhando nele, porque os meus sonhos mostravam aonde Deus estava querendo me levar. Quem é que dá os sonhos para nós, as visões, as revelações? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a bússola que te conduz para o teu destino. É a bússola. Por isso nós devemos ter a comunhão do Espírito Santo. Nós devemos priorizar o Espírito na nossa vida. Nós devemos dar muita importância para ele na nossa vida, porque ele é o nosso mentor. Ele é o nosso condutor. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas vai vir outro mentor, que é o Espírito Santo. E ele vai começar a te falar. Assim como Sansão, a Bíblia diz que o Espírito começou a incitar Sansão de quando em quando. Então o Espírito estava já direcionando Sansão para o seu destino. Infelizmente ele teve uma trágica, mas ele morreu cumprindo seu destino, que era livrar o povo da escravidão e da perturbação dos filisteus. Então, fique prestando atenção. Eu anoto os meus sonhos, por quê? Porque eu oro também em cima deles. Falo, Senhor, isso aqui faz parte do meu destino, eu não vou amassar e jogar fora. Eu tenho em alta consideração os insights que Deus me dá. Eu levo em alta consideração, então eu anoto e falo, o Senhor me deu esse sonho aqui e eu quero que o Senhor me ajude a caminhar em direção ao meu destino. Não quero dobrar nem para a esquerda e nem para a direita. Então eu começo a cobrar Deus. Porque é como se ele lançasse uma isca, e se você pegar, então ele vai te puxar. Mas se ele jogar uma isca e você, eu só sonhei, tá, tanto faz, foi só um sonho qualquer de barriga cheia. Aí você não mordeu a isca de Deus, então ele não vai te puxar para perto dele, para perto dos propósitos dele na sua vida. Então, uma pessoa perguntou para mim assim, como é que eu faço entre a promessa e o cumprimento? Então, essa parte aqui do chamado, é uma parte bem crucial na nossa vida, porque vem as promessas de Deus na nossa vida. É um momento assim que tu vive, que tu recebe promessa, que tu recebe sonho, que tu recebe uma profecia na tua vida, e tu fica tão empolgado, tu fica tão inspirado, e tu fala, realmente, Senhor, eis-me aqui. Só que você não persevera. Entre a promessa e o cumprimento, a pessoa tem que perseverar. A pessoa tem que fazer a sua parte, tem que buscar. Então, quando Deus me deu um insight de que eu iria liderar, né, de que eu iria ser uma condutora, que eu ia ser uma mãe de multidões, eu falei assim, opa, o que eu preciso então para mim ir em direção ao meu destino? Eu vou começar a ganhar as almas, né? Eu vou começar a ganhar as almas. Uma vez Deus falou comigo quando eu estava orando de madrugada, eu te chamei para ganhar as almas. E quem está falando comigo? Porque foi uma voz audível que eu escutei. Aí eu até perdi o sono, não consegui mais, eu fiquei só orando. E depois disso, sonho. E aí quando eu estava prestes a desistir, outro sonho. E os sonhos, as profecias que você vai ter, as visões, elas são tudo interconectadas. Eles trazem direção. Você está querendo se perder, ele traz a direção novamente. Eles puxam todas para o mesmo rumo. Então, eu já tive muitos sonhos de formas variadas e tudo mostrava a mesma coisa para mim, a mesma. Então, eu não tenho mais dúvida do meu chamado, eu não tenho mais dúvida de quem Deus me chamou para ser, né? E eu não tenho mais dúvidas, né, de que Ele traçou esse destino para mim, que eu tenho que caminhar. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, o que eu preciso fazer? Vou ganhar as almas. Aí eu fui começar a ler a Bíblia, fui começar a estudar, eu fui começar a fazer cursos, eu fui investir na minha formação pessoal, no meu crescimento pessoal, ainda estou fazendo isso, no meu crescimento, porque se eu precisava então executar essa missão, eu precisava me preparar. Então, o período do teu chamado, que tu está sendo chamado, Deus está te dando um insight para a tua missão, é o período de você se preparar. Você às vezes já quer sair logo para fazer, mas só que não é assim. Não é assim, é só porque também Deus te chamou que amanhã já que você vai fazer as coisas pelos próprios méritos. Não é assim. Você vai se preparar, você precisa ter bagagem, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa investir em oração, você precisa investir em jejum, você precisa renunciar aos pecados.
vai depender da sua área que Deus te chamou. Peça para Ele que Ele vai te revelar. Continuando aqui. O próximo estágio é o da justificação. E aqueles que chamou, justificou. Olha, se Deus te chamou, é Ele que vai te justificar. As pessoas vão dizer assim, você não é capaz, você não tem capacidade, quem é você? Você é um pecador. Se Deus te chamou, é Ele que justifica. É Ele que apaga as tuas transgressões. É Ele que limpa o teu nome nos registros do céu. É Ele que remove as tuas iniquidades. Então é um período de tratamento. O período da justificação é um período de tratamento. Às vezes a gente sofre. Aí vai ter que desenvolver a paciência, vai ter que desenvolver a perseverança, vai ter que desenvolver a humildade. Entendeu? Aí você vai passar pelo tratamento de Deus. Você vai passar pelo processo. Você vai passar pelo treinamento. Você vai entrar na escola do destino. A escola do destino. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que você, se você já tem certeza do seu chamado, se Deus te fez uma promessa, então tudo que vai acontecer agora, se você está interessado naquilo que Deus quer fazer, tudo que vai acontecer agora vai estar te preparando para você estar habilitado para você cumprir o seu chamado aqui na terra. Então vamos voltar para José. José começou a ter aquele sonho, tá, tudo bem. E aí tudo foi acontecendo, né? Vocês viram que ele foi, tiveram inveja dele, que venderam ele, que maltrataram ele, e ele foi sendo escravo, foi para prisão, e todo mundo, meu Deus não tinha um chamado na vida dele, Deus não chamou ele. Mas olha a escola que José teve que passar, a escola do seu destino. Era necessário. Cara, a gente não vai entender os caminhos de Deus. A gente vai falar assim, meu Deus, eu pensei que agora ia dar certo e tudo desandou. Meu Deus, agora eu estava crente que era a vez que o Senhor ia me abençoar. E eu estou agora no fundo do poço. E tudo deu errado. Os meus planos deram errado. Às vezes a gente não vai entender nada. Eu acho que José também teve vezes que ele não entendeu nada. Meu Deus. Eu sonhei até que as estrelas se curvavam diante de mim e eu estou no fundo dessa prisão. Mas mal José sabia, ele sabia que o destino dele estava prestes a ser consumado, assim que eu posso dizer. Num dia ele estava na prisão e no outro ele era o segundo governador do Egito. Agora ele estava amadurecido, agora ele estava preparado, agora ele tinha autoridade, agora ele tinha... Agora as pessoas viam ele como uma referência. Agora as pessoas acreditavam na palavra dele, porque ele foi construindo isso. Então, no período que Deus está nos justificando, é o período que nós vamos construir essa autoridade. Às vezes, aí nós vamos viver, nós vamos sofrer, e as pessoas vão começando a enxergar a gente, vai começando a enxergar, e aí sim Deus vai validar. É o momento que Deus nos valida, que Deus fala assim, é você, e aí todo mundo, essa pessoa foi chamada por Deus, essa pessoa é um enviado por Deus, essa pessoa está cumprindo o seu chamado. E aí eu também comecei a entender isso na minha vida, entendeu? Os mais próximos sabem que eu estou vivendo a trajetória do meu chamado, eu estou na escola de treinamento do meu chamado, eu não vou negar isso, entendeu? Então olha só, José sofreu muito até se tornar um governador, até ele chegar no propósito. Qual era o propósito de José? A Bíblia diz que Deus enviou ele adiante para que a terra toda não perecesse de fome. O propósito de José era salvar as pessoas da fome, da morte por causa da fome. O propósito dele tem a ver com ajudar pessoas, então ele ajudou muitas pessoas a escaparem da fome naquele período, com a habilidade que ele desenvolveu, com a capacidade que ele tinha, porque Deus capacitou ele a administrar. Às vezes você sofre, você fica igual um jumento, né, dando coice, se esperneando. Aprende, porque na área que você mais está sofrendo, é na área que Deus vai te levantar, é na área que você vai ministrar e vai ajudar muitas pessoas. É na área que você mais é ferido, na área que mais dói, é na tua história, é a história da tua vida, é que Deus vai usar como instrumento para ajudar muitas pessoas
Aí José falou assim, puxa, eu sofri muito, mas eu aprendi a administrar. Eu sofri muito, mas eu aprendi a fazer contas. Eu sofri muito, mas agora eu sei liderar. Então ele vai dizer assim, poxa, então ainda bem que eu passei por isso, né? Porque senão eu não estaria aqui nesse posto no Egito. Mais tarde a gente vai entender. Enquanto a gente não entende, é a escola do treinamento do destino. O quinto passo, que é o último, depois que você é justificado, depois que você foi aprovado, depois que você foi reconhecido, que você aprendeu, que você amadureceu, depois disso vem a glorificação. E aos que conheceu, predestinou, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Eita! Então, alguns falam assim, que Deus vai nos glorificar, né, quando nós chegarmos no céu. É verdade, a Bíblia diz que Ele nos criou em Cristo Jesus para sermos como Jesus. Nos criou para sermos como Jesus, porque Ele é o primogênito entre muitos. Sim, Jesus já foi glorificado. Jesus já veio cumprir o seu chamado e já subiu e já foi glorificado. E agora nós vamos atrás dele. Nós vamos atrás dele. Só que nós também vamos receber a glorificação aqui na terra, porque aquilo que nós fizermos vai glorificar o nome de Deus. Então, olha só. Aqui na terra nós vamos, a glorificação é viver aqui na terra tudo aquilo que Deus preparou para você. Então, quando é que as pessoas sofrem demais? Quando elas não vivem o que Deus preparou para elas. Quando eu resolvo obedecer e aceito o chamado na minha vida e começo a me preparar para o encontro do meu destino, eu também, além de ajudar outras pessoas a promover o reino de Deus, eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para mim, que foram as boas obras. E aí, eu vou viver a vida abundante que Jesus falou. Jesus falou assim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então você não vai ter falta de nada, porque você também priorizou o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar tudo o que você precisa, mas você precisa também fazer aquilo que Deus quer. Tem pessoas que não sabem nem porque estão no mundo, não encontram um propósito para suas vidas. Elas dizem, eu não pedi para nascer. E aí muitas pessoas começam a viver uma crise existencial, e aí muitos são levados ao suicídio, né? Porque o inimigo se aproveita desse momento de fragilidade, esse momento de dúvida, e aí muitas pessoas não conseguem superar porque não estão firmadas em Deus e acabam dando um fim na sua vida e não conseguem cumprir o seu propósito. Então eu quero te falar que é impossível viver o propósito longe de Deus. Se é Ele que escreveu o teu destino. Gente, a palavra traçar, não sei se traçou, traçar vem de desenhar, né? Então Deus, ele traçou, ele desenhou o nosso destino. Então, se Ele que fez tudo isso e pode me trazer a revelação e pode me guiar para o meu destino, como é que eu vou então cumprir o meu destino longe de Deus? Segunda coisa, as pessoas não querem Deus, por isso não vivem o seu destino. Impossível viver o seu destino afastado de Deus. Primeira coisa, volta para Deus. Aceita Cristo, recebe Ele no teu coração. Aceita a salvação, porque a salvação é o ponto de partida para poder receber a chamada para viver o seu destino. A salvação é o ponto de partida, a salvação não é o fim. Tem gente que fala assim, agora eu aceitei a Jesus, agora posso morrer em paz, posso descansar. Não. Você aceitou porque é um passe, é um ticket. Você entra agora. Agora eu entrei, agora eu sou um enviado, eu sou um mensageiro do reino. Agora, Senhor, que eu entrei, que é a porta da salvação, agora o que é que está posto para mim? O que é que está posto diante de mim, favorável a mim, que eu vou cumprir na terra para promover o teu reino? Deus não te chamou pela salvação para você ficar sentado no banco. Deus te chamou para você se levantar e ser um agente, tá bom? Bom, já estou terminando. Só vou ler uns 2 versículos aqui. Então, na parte do predestinar, tá? Eu quero dizer para vocês, essa parte do estágio do destino, né? Eu quero dizer para vocês que Cristo também tinha um destino. Bora saber onde está o destino de Cristo? Lá em Hebreus 5, capítulo 10, versículo 5 até o 7.
Hebreus capítulo 10, versículo 5 até o 7. Diz assim: Por isso, entrando no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelos pecados não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui o escritor está falando que Jesus falou isso. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que é Jesus que disse isso. E os versículos posteriores também falam isso. Jesus veio com a missão. Jesus não tinha corpo humano. Jesus era espírito, né? E aí diz que Deus estava farto de sacrifícios. E então enviou Jesus. Vai, filho, agora você vai ser enviado com um propósito. E aí Deus preparou um corpo para ele. Assim como para mim e para você. Deus preparou um corpo para nós. Foi o nosso nascimento. Então Jesus veio para cumprir uma missão. E o que Jesus fez? Aqui venho, porque no princípio do teu livro está escrito sobre mim. Também o destino de Jesus estava escrito nos livros de Deus. Jesus também tinha um livro escrito com as obras que ele ia cumprir. Estava lá, todos os anos da vida de Jesus já estava escrito no livro, tudo que ele ia fazer, assim como o meu, assim como o seu. Por isso que lá em Efésios 2:10 está dizendo que Jesus foi o primeiro entre os irmãos. Porque agora todos nós também vamos atrás dele, seguindo o seu exemplo. Então, primeiro, você viu que Jesus também tinha um livro de destino e ele veio voluntariamente e fez a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele fez. Se Jesus foi obediente à vontade de Deus e cumpriu o seu propósito, quem somos nós, então, para não ser obediente e não cumprir nosso propósito? Outro versículo que está em 2 Timóteo 1:9 que diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha, gente, Deus nos chamou para cumprir um propósito que nos foi dado por meio de Jesus antes dos tempos dos séculos. Então agora você tem dúvida ainda que a sua vida não é por acaso nessa terra? Você ainda tem dúvida disso? Então procure imediatamente hoje mesmo pedir para o Senhor qual é o seu propósito. Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? E se você já começou a ter insights, comece a prestar bem atenção nisso. Anota, registra. Faz questão de saber, porque quanto mais você buscar, mais Deus vai te revelar. A Bíblia fala que Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, se você me buscar, eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes que você não sabe. Então Deus vai começar a te revelar coisas que você não sabe. Ele não vai ficar, ei, o teu plano é esse, ei, o teu plano é esse, entendeu? Se o próprio Jesus disse para a gente não jogar as pérolas para os porcos, então ele só vai revelar o que está no seu tesouro para aqueles que realmente querem saber. Partiu perguntar para Deus, é verdade? E ele vai te mostrar. Ele vai com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso, porque eu já estou vivendo isso, já comecei a viver isso 5 anos atrás e continuo vivendo. Porque ele vai dando do seu amor, né, em medidas. Cada vez mais ele vai soltando um pouco mais. Agora você está preparado para ter mais revelação, aí solta mais um pouco. Agora você está mais maduro, então solta mais um pouco. E aí nós vamos vivendo o nosso destino. Bom, então, ele nos chamou, né, com uma santa vocação, não segundo nossas obras. Então, Deus não nos escolheu não é porque nós somos ricos, bonitos, mais importantes, mais inteligentes. Não. Ele nos chamou segundo o seu propósito e a sua graça. O propósito, porque ele tinha um plano para nós. Graça, porque é a capacidade para cumprir esse plano. Então, Deus, ele vai te dar graça para você cumprir esse seu plano, porque senão você não vai conseguir só, porque não é pelas obras, é pelo seu plano e pela sua graça. Amém? Então, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para te nortear. Eu quero fazer algumas perguntinhas para te instigar e aí logo em seguida vamos terminar, tá bom? Qual é o seu propósito? O que está favorável a você?
O propósito se revela na ação, só se acha o propósito fazendo. Então começa logo a fazer algo. Se você já tem um norte, beleza, mas se não tem, começa a fazer algo para você descobrir o seu propósito. José não sabia o propósito dele, mas aí ele começou a administrar na prisão, começou a administrar na casa de Potifar, foi começar a fazer, ele, puxa, até que eu me saiu bem nesse negócio aqui de administrar. E aí foi quando ele caiu lá foi assunto, na verdade, foi assunto ao trono. Começa a fazer. É o que eu fiz, né? Eu estava mais ou menos no meu propósito, ganhar as almas. Então, eu vou logo começar a falar de Jesus. Abri logo uma célula aqui em casa e comecei. E eu não errei até hoje. Eu estou na direção do meu propósito, porque Deus foi que me impulsionou, tá? Sansão começou a se apaixonar pelas mulheres filisteias, mas era o Espírito que estava impulsionando ele para dar fim nos filisteus. A partir dos insights, começa a fazer algo para acelerar os propósitos de Deus na sua vida. Começa a caminhar na direção que o Espírito está te dando. Identifique os seus talentos, tá? Os nossos talentos são aperfeiçoados pelo Espírito Santo para nós fazermos algo que ajuda outras pessoas. Coloque em movimento os seus talentos. Quais são os seus pontos fortes? Eu descobri que um dos meus pontos fortes é falar muito. Então eu falei, opa, então eu vou falar, eu vou ensinar, entendeu? Vou ensinar, vou falar, vou explicar, porque é um dos meus pontos fortes. São um dos talentos que Deus me deu. Então, esse talento é para cumprir a minha missão. O que é que eu faço de melhor que ninguém faz? Tu fala muito mesmo. Outra dica, o que é que eu faço de melhor que ninguém mais faz? Isso é um sinal. Isso é um sinal que ninguém vai tomar outro lugar, porque ninguém pode se comparar aqui na Terra, porque Deus deu um propósito para cada um. Então, zero competição, zero comparação. Não faça isso, porque senão você vai se anular. Qual é o problema que Deus me deu unção para resolver? Qual é o problema das pessoas que estão ao meu redor? Qual é o problema das pessoas que estão ao meu redor? O que elas estão clamando, pedindo a minha ajuda? Entendeu? Qual é o clamor que eu estou escutando das pessoas? São as pessoas que estão te chamando para o teu propósito. Você resolve problemas para as pessoas estão te chamando direto, estão te consultando, estão pedindo a tua ajuda. Deve ser um sinal de que o teu destino está te chamando. Começa a prestar atenção nisso, começa a buscar capacitação. A sua mensagem está na sua história. Então, como eu falei, aquilo que mais te irrita, aquilo que mais te causa dor também, pode ser um remédio para você identificar a dor das pessoas e você levar uma palavra e ajudar essa pessoa a sair também desse problema. Então, eu falo assim que eu sofri muito nas minhas finanças. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho muito problema financeiro. E Deus tem me ensinado tanto a questão das finanças, que as pessoas chegam para mim com a questão de problemas financeiros, e eu sei como orientar. Eu sei orientar as pessoas que estão endividadas, sei orientar as pessoas que que perderam coisas, consigo dizer como administrar para comprar algo que a pessoa queira, quando a pessoa está desempregada. E olha que eu não estou lá no auge, mas eu já passei por isso. Aquele problema que você está vivendo é aquele problema que você vai ser uma solução na vida de outras pessoas. Eu já passei por isso, então eu posso ensinar as pessoas. Eu quero fazer uma oração, tá? E muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou fazendo essas lives com um propósito mesmo. E quem não viu vai poder ver depois e você pode compartilhar com uma pessoa. Se foi muito bom para você, eu tenho certeza que vai ser muito bom para outras pessoas. Então vamos agradecer. Pai, quero te agradecer por cada vida que está aqui. Senhor, eu sei que tu tens um plano muito maravilhoso e único para a vida de cada um que está aqui. Uns podem já estar vivendo seu destino, outros podem estar no meio do caminho, outros, quem sabe, nem se achou, mas a partir de hoje, Senhor, o teu Espírito Santo vai mostrar, o teu Espírito que é uma bússola vai guiar, o teu Espírito que é um farol vai apontar o destino, o caminho que deve seguir, porque, Senhor, essas pessoas que
às vezes estão tristes, estão sem propósito na vida, estão vivendo uma crise existencial, é porque elas não descobriram o seu propósito. Nós vimos na Bíblia, Senhor, que até o teu próprio filho tinha um livro de destino, e nós também temos um lá em Salmo 139:16. Então nós não podemos negligenciar os teus planos na nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E nós queremos dizer como Jesus Cristo: eis aqui venho, eis-me aqui, Senhor, assim como foi com Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi chamado, ele disse que ele era pecador, mas logo o Senhor justificou ele. O Senhor colocou a palavra na boca dele, e ele foi um dos maiores profetas que essa terra já teve. E assim, Senhor, que seja ministrado na vida de cada um a revelação, a profecia, os sonhos, todos de inspiração divina, e sonhos de orientação na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.